Bom, pessoal, voltando então aí ao nosso estudo da ação civil ex delito, nós vimos então a ação civil ex delito de conhecimento, que é aquela ação onde se busca no juízo civil, ok, uma indenização a título de danos materiais. Essa ação civil ex delito de conhecimento, pessoal, como o próprio nome já diz, ela é uma ação onde irá se discutir através da apresentação de provas, a responsabilidade civil ou não. Então, vejam bem, a ação civil ex delito de conhecimento, ela é uma ação civil de conhecimento, onde eu deverei apresentar provas. Então, veja só, o ônus probatório no processo civil é de quem alega. Então, se eu estou alegando uma responsabilização civil em razão de um crime, eu tenho que levar provas lá para o juiz civil da ocorrência daquele fato. Eu tenho que comprovar o nexo causal, ou seja, esse fato tem desdobramento lógico resultando nesse dano. Ou seja, eu preciso comprovar esse lhame subjetivo, esse nexo de causalidade, e eu preciso comprovar o fato para que haja responsabilização civil. Também tenho que comprovar lá no processo civil, ok? Lá no processo civil, eu tenho que levar elementos que comprovem ali que de fato aquele ato ocorreu, para que então eu possa buscar a responsabilização civil do indivíduo. Então, disse também no bloco anterior que a responsabilização civil ela pode ser atribuída tanto ao autor do fato criminoso, e aí vai decorrer diretamente do fato de que no processo criminal a responsabilidade penal é sempre subjetiva, não há responsabilidade objetiva no processo criminal, como não poderia ser também. Então nós temos a responsabilidade subjetiva. Então, primeiramente, a responsabilidade é do autor do fato. Mas, além dele, nós temos também a responsabilidade de natureza objetiva. Então, na ação civil ex delito de conhecimento, eu posso ajuizar essa ação tanto contra o autor do fato criminoso, tanto contra o responsável civil. E aí, no último bloco, eu finalizei ele dando um exemplo, onde eu tenho o funcionário de uma empresa que comete um crime contra terceiros, fazendo uso ali do uniforme durante o seu exercício profissional. Perfeito? Então eu vou buscar lá no juízo civil, vou narrar todo o fato, vou levar documentação, enfim, vou buscar então essa responsabilização lá no juízo civil. Perfeito, pessoal? Bom, agora na ação civil ex delito de execução, o legitimado passivo, ou seja, quem pode ser executado na ação civil ex delito de execução. Na ação civil ex delito de execução, somente pode ser executado aquele que esteja contido no título executivo judicial. Explico melhor. Se o processo criminal foi contra fulano, a sentença penal condenatória foi contra ele. Logo, nós temos um título executivo judicial certo, líquido e exigível em face de João. Então eu não posso lá na execução incluir João, Maria, José, Antônio, Maria. Não posso. Lá na execução, eu só posso executar aquele que foi condenado no processo criminal. Perfeito? Então, nesse nosso exemplo, imagine. Eu poderia, então, nesse exemplo que eu dei para vocês no bloco anterior, esse camarada, ele, no exercício da sua função profissional, ele cometeu um crime de injúria racial contra o nosso cliente. Eu poderia pegar esse título executivo e lá no juízo civil colocar exequente, o meu cliente, executados, fulano, João e a empresa X. Poderia, sim ou não? Não. Por quê? Porque o título executivo judicial se formou contra João, não contra a empresa X. A empresa X sequer participou do processo criminal. Então, em razão da intranscendência do processo criminal, lembra um dos princípios que nós estudamos lá da ação penal? Em razão da intranscendência da pena, no direito material, e da intranscendência do processo, no direito processual, nós não podemos incluir no processo civil de execução
Um indivíduo que sequer participou da formação desse título executivo judicial. Essa empresa não foi citada para apresentar a sua defesa. Essa empresa não esteve presente na audiência, não se manifestou. Como então ela pode ser responsabilizada por algo que sequer ela participou do contraditório? Então, na ação civil de execução, eu não posso incluir a empresa. Já na ação civil de conhecimento, eu posso. Por quê? Eu vou incluir a empresa, o juiz vai citar a empresa para que a empresa apresente a sua defesa. O juiz vai citar o trabalhador para que o trabalhador ofereça a sua defesa. E aí, ao final do processo, ouvido dentro do contraditório dentro da defesa, o juiz civil vai estipular um valor indenizatório. E aí vai, logicamente, por consequência, condenar também a empresa, em razão ali da responsabilidade civil objetiva prevista lá no Código Civil. Responsabilidade penal, a responsabilidade civil objetiva em relação à empresa. Perfeito? Por quê? Em relação ao funcionário, a ele se aplica a responsabilidade civil subjetiva. Responsabilidade civil aquiliana, simples. Já em relação à empresa, por força do artigo 927, parágrafo único e 935 do Código Civil, em razão do risco de empresa, a lei determina que ali aplique-se então a responsabilidade civil objetiva. Então veja, como que eu poderia então alcançar uma indenização da empresa pelo fato ocorrido pelo funcionário dela? Basta então lá no processo civil eu provar a ocorrência de um fato praticado pelo funcionário da empresa. Eu preciso provar que ele estava no exercício da sua função, ele estava durante a sua função profissional. E eu preciso provar a culpa do funcionário. Eu tenho que comprovar a culpa do funcionário. Ora, uma pessoa que chama outro de macaco, de crioulo, de chimpanzé no trânsito, logicamente que ele tem ali a intenção de o quê? De magoar, de ferir a honra da pessoa. Então a culpa está provada pela prova testemunhal que esteve lá e viu ele xingando, está comprovado, o fato ocorreu. A culpa está comprovada, ele agiu de forma ilícita, comprovada através de documentos, através do próprio boletim de ocorrência. Então, comprovando a culpa do funcionário, eu alcanço a empresa. Por quê? Se eu provar a responsabilidade do funcionário, por consequência, a empresa objetivamente é responsável. E ela é responsável pelo simples fato dele ser empregador da empresa e ele ter cometido o crime durante o exercício profissional. Perfeito? Então, nós temos uma situação onde o empregador, no exercício da sua função, cometeu um crime com terceiros. Então, basta eu provar a responsabilidade desse indivíduo que eu alcanço a empresa de forma objetiva, de forma ali imediata. Perfeito? Então, fechamos aí a ação penal, ação civil extradido de conhecimento. Ação civil extradido de execução, então, seria eu pegar o título executivo judicial formado na justiça criminal, a sentença penal condenatória, e transferir ela para o juízo civil executando. Lembrando que lá, no juízo civil, o legitimado passivo, que poderia então ali figurar no polo passivo, somente o executado que consta ali no título executivo. Então nós vamos ter o seguinte organograma. Legitimidade, nós vamos ter legitimidade ativa. Quem pode, então, ajuizar a ação civil ex-delito de conhecimento? A ação civil ex-delito de conhecimento, nos termos do artigo 63, pode ser ajuizada pela vítima, por representantes legais ou por herdeiros. Perfeito? Na ação civil ex-delito de conhecimento, a legitimidade ativa, para figurar no polo ativo da ação de conhecimento, da ação civil, é da vítima, do representante legal e dos herdeiros. Artigo 63 do Código de Processo Penal. Além disso, nós temos no polo passivo, quem pode figurar no polo passivo da ação civil de conhecimento? Pode ser na ação civil de conhecimento tanto o autor do crime quanto o eventual responsável civil, perfeito? Então, na ação civil de conhecimento, tanto o autor do crime quanto eventual responsável civil, ok? Já na ação civil ex-delito de execução, somente o autor do crime pode figurar no polo passivo. E no polo ativo, nós vamos ter também o representante legal, a própria vítima ou o seu herdeiro, ok? Então imagine uma sentença penal condenatória lá no juízo civil, lá no juízo criminal. A vítima veio a óbito. Os familiares, os seus herdeiros, o seu representante legal pode então ali ajuizar essa execução lá no juízo civil, perfeito? Bom, seguindo aí, pessoal, quais então são os requisitos, ok? Quais são os requisitos para... quais são ali os requisitos
para que nós tenhamos uma ação civil ex delito, ok? Quais são os requisitos para que nós tenhamos uma ação civil ex delito? Bom, dois requisitos cumulativos. Primeiro requisito, que haja pedido expresso na petição inicial. O juiz não poderá, ao final do processo, condenar o réu à indenização por danos cíveis se o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não peça de maneira expressa, requer a fixação de um valor indenizatório a ser revertido em favor da vítima. Se o Ministério Público, se o querelante não fizer o expresso pedido na petição inicial, nós não teremos a possibilidade do juiz condenar a título de indenização civil. Perfeito? Então, primeiro requisito, pedido expresso na petição inicial. Segundo requisito para a ação civil ex delito, deve ter também a garantia do contraditório sobre o pedido indenizatório. Ou seja, tem que ter um pedido e no processo criminal tem que haver o contraditório. Perfeito? Na ação civil ex delito tem que ter também a garantia do contraditório sobre esse valor indenizatório. E por fim, o terceiro e último requisito, falei dois, mas na verdade são três, a necessidade da ação civil ex delito de execução de que tenha ocorrido trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, na ação civil ex delito de execução, eu tenho que ter o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu não posso executar uma sentença criminal que não transitou em julgado, ok? E aí, pessoal, a respeito também da sentença penal, pode acontecer de nós termos uma sentença penal que seja proferida antes da sentença civil, ok? Então pode acontecer que nós tenhamos uma sentença penal que seja proferida antes da sentença civil. Então, para evitar decisões contraditórias, o artigo 64, parágrafo único do CPP, autoriza o juiz lá do processo civil suspender o processo para aguardar o processo criminal, ok? Então, para que a gente não tenha, para que o juiz civil, por exemplo, chegue lá, olha, não tem responsabilidade civil, mas o cara é condenado no juiz criminal. Então, para evitar essa disparidade de decisões, autoriza a suspensão. Vamos ler então o artigo 64, parágrafo único do CPP? Diz o seguinte, o artigo 64, parágrafo único. Vamos aí. Artigo 64, parágrafo único do CPP. Leiam, tá, pessoal? Depois o artigo 63A, artigo 68 do CPP. Não deixem de ler. Perfeito? Vamos lá, então. Artigo 63 ao artigo 68. Vamos comentar aqui o artigo 64, parágrafo único. Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá, achei. Vamos lá. Diz o seguinte, o artigo 64, parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Então, imagine, ocorreu um fato, eu ajuizei a ação civil antes de começar o processo criminal. E aí começou o processo criminal. Ao iniciar o processo criminal, eu fiz o seguinte, eu fui lá, peguei cópia do processo criminal e informei ao juiz civil. Juiz, existe um processo criminal que discute os mesmos fatos. Então, por força do artigo 64, parágrafo único, e também por força do artigo 265, inciso 5, a linha A, parágrafo 4º do CPP, é recomendável que você suspenda o processo civil até que a questão lá no criminal seja resolvida. O juiz civil ele pode suspender. E a suspensão aí vai se dar no prazo de 1 ano. Se dentro de 1 ano o processo criminal não terminar, não tivermos uma sentença penal condenatória ter sido julgado, o juiz civil ele pode retomar o trâmite do processo independente do resultado do processo criminal. Perfeito? Então, começado um processo civil antes do processo criminal, eu posso requerer que o processo civil seja suspenso temporariamente até que seja julgado lá no processo criminal. E por que isso, pessoal? Por que isso? Eu vou explicar. Lá no Código Civil, no artigo 935, nós temos o seguinte, no artigo 935 do Código Civil diz: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, as instâncias cíveis e criminais são absolutamente diferentes. Porém, quando uma questão já foi resolvida no juízo criminal, eu não posso mais discutir ela no juízo civil. Ou seja, se ficou provado aqui no processo criminal autoria e materialidade, eu não preciso ficar discutindo lá no processo civil autoria e materialidade. Lá no processo civil eu só vou discutir então o que? A quantidade, o quantum da indenização.
Por isso, então, que recomenda-se que, se eu tenho um processo criminal e um civil em andamento, eu devo suspender o processo civil. Por quê? Com a decisão do criminal, eu não vou discutir mais o civil. Eu não preciso fazer mais provas aqui. No processo civil, eu não vou precisar fazer mais nenhum tipo de prova mais, quando eu já tiver firmada as provas no processo criminal. Então eu vou pegar o quê? A certeza que vai ser firmada lá no processo criminal, ok? Quando ela firmar no processo criminal, eu vou então vir para o processo civil e só vou fazer o quê? Discutir o valor. Olha, não vamos discutir mais se você é ou não é o autor do fato, se você agiu ou não com imprudência, negligência ou imperícia, porque isso já ficou provado no juízo criminal. Agora nós já vamos avançar para a liquidação da sentença. Olha, o fato está comprovado, você foi o autor do fato, está aqui, nós não vamos mais discutir isso. Não precisa você provar mais nada. Basta agora nós discutirmos a liquidação, o valor, qual vai ser o valor que vai ser estipulado. E aí o juiz, dentro dos parâmetros de razoabilidade, enfim, dentro daquilo que se achar conveniente como valor de justiça, vai fixar um valor justo ali para a indenização em favor da vítima. Perfeito? Então atenção, artigo 935 do Código Civil. Perfeito? Seguindo aí, pessoal, para a gente finalizar, então, deixa eu fazer uma análise muito interessante no seguinte aspecto. Está muito claro para todos vocês que, em razão de um crime, de uma sentença penal condenatória, é possível uma responsabilização civil, né? Então, está muito claro isso. Ocorreu o crime, sentença penal condenatória transitada em julgado, posso executá-la no juízo civil, perfeitamente, isso está muito claro. Agora, uma questão muito importante é possível o ajuizamento de ação civil, ex delito, sem que haja a condenação no processo criminal? Ou seja, é possível uma ação indenizatória no civil, mesmo que eu tenha uma absolvição no processo criminal? E para a gente responder essa pergunta, pessoal, nós vamos ter que analisar o artigo 386 do Código de Processo Penal. Vamos lá? Artigo 386 do Processo Penal. Então a minha pergunta é possível ajuizamento de ação civil lá no ajuizamento de ação criminal, ok? Ajuizamento de ação civil em razão de uma sentença penal absolutória? Para a gente responder a isso, nós precisaremos olhar o artigo 386 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 386 do CPP? Bom, o artigo 386 trata ali das hipóteses de absolvição do réu no processo criminal. Artigo 386 diz: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Então vamos lá. Muito claro que, ocorrendo a condenação, sentença penal condenatória transitada em julgado, é possível a execução dessa sentença. Inclusive, eu posso pedir um valor maior por ela, está muito claro. Da ocorrência do fato, eu também posso ajuizar uma ação civil. Mas a grande questão é, e se o cara for absolvido? Mesmo assim, ele pode ser responsabilizado civilmente? Veja, ele não vai ser responsabilizado criminalmente, mas civilmente ele pode ser responsabilizado? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que ler o artigo 386. O artigo 386, então, no inciso 1, vai dizer o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte positiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a verdadeira inexistência do fato. Então, o juiz criminal vai absolver o réu quando ficar provada a inexistência do fato. Ou seja, aquele fato que o Ministério Público alega que ocorreu e aquele fato utilizado para buscar a condenação fica provado no processo criminal que ele não ocorreu. Pergunto a vocês, se a sentença absolutória tiver por fundamento o artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal, poderá a vítima buscar uma indenização lá no juízo civil? A resposta é não, por força do artigo 935 do Código Civil. O artigo 935 diz: a coisa julgada material no processo criminal fará coisa julgada no processo civil. Então aqui eu estou falando o seguinte: olha, gente, está provado que aquele fato não existiu. Se está provado que o fato não existiu, eu não vou provar a ele que ele existiu lá no processo civil, porque a prova do fato não existiu já está comprovado no processo criminal. Perfeito? Seguindo, inciso 2 diz: não haver prova da existência do fato. Então veja que aqui é uma diferença muito grande. O inciso 1 diz que está provada a inexistência do fato.
O inciso 2 diz, olha, não há prova da existência do fato. Eu não estou dizendo que o fato não ocorreu. No inciso 1 eu digo, o fato não ocorreu. No inciso 2 eu digo, não há prova de que o fato ocorreu. E a pergunta que eu faço é, quando a absolvição se dá nos termos do artigo 386, inciso 2 do CPP, eu posso ajuizar uma ação lá no cível buscando a indenização? A resposta é sim. Por quê? Porque aqui no criminal, a resposta nossa foi o seguinte, olha, só não há prova de que o fato aconteceu. Eu não tenho certeza de que ele não aconteceu. Eu tenho dúvida. Então, na dúvida, eu posso ajuizar essa ação sim. Então, veja que o inciso 1 diz, olha, o fato não aconteceu. O inciso 2 diz, não há provas que o fato aconteceu. Então, veja que os fundamentos, apesar de ser semelhantes, são absolutamente diferentes. Seguindo, inciso 3, não constituir o fato uma infração penal. Então, o inciso 3 diz o seguinte, olha, quando o juiz absolverá o réu quando aquele fato não constituir uma infração penal. Perfeito? Então, quando o fato não constituir uma infração penal, caberá, portanto, ação de indenização. Veja, o que o inciso 3 está dizendo é o seguinte, olha, esse fato aqui, ele não é crime, mas ele pode ser um fato, pode ser, então, um fato civil, ok? Não é um fato criminoso, mas é um fato civil, perfeito? Houve um dano civil. Imagine a situação onde o indivíduo, ele passa um cheque sem fundo, um cheque pré-datado sem fundo. Ele é absolvido no processo criminal. No processo criminal ficou comprovado, ó, isso aqui não é estelionato. Passar cheque sem fundo pré-datado não é estelionato. Inclusive o STJ ele é firme nesse sentido. Não configura crime de estelionato o cheque sem fundo pré-datado. Aquele que você bom para dia tal. Então isso não é estelionato. Então não é crime, mas eu posso ajuizar uma ação no cível? Posso, porque houve um dano material cível. Então, apesar de não constituir uma infração penal, é uma infração cível sim. Houve uma lesão ali, houve uma lesão à boa-fé objetiva, que norteia as relações privadas, houve ali um ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil. Então é possível sim o ajuizamento de uma ação civil para buscar o ressarcimento desse valor. Perfeito? Seguindo aí, inciso 4 está dizendo o seguinte, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, olha o que diz o inciso 4. O juiz vai absolver o réu quando ficar provado que ele não praticou ou que ele, de qualquer modo, não concorreu para a prática desse crime. Se ficar provado que o réu não praticou o fato, ou ficar provado que o réu não colaborou para a prática do crime, logicamente, não poderá ser ajuizada uma ação civil. Se ficou comprovado que o réu não praticou o fato, ou ficou comprovado que o réu não concorreu para a prática desse fato, não poderá ser ajuizada uma ação civil. Perfeito? Seguindo, inciso 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Então, olha que interessante. O inciso 4 diz o seguinte, o réu não é autor da ação penal. O réu não é autor do fato criminal. Já o inciso 5 diz, eu não tenho prova de que ele é autor do fato criminal. Então veja que o inciso 4 é uma certeza. Eu afirmo com certeza de que ele não é autor, não é autor desse fato criminoso. Por quê? Porque existe prova de que ele não é o autor é uma outra pessoa. Já o inciso 5 diz, olha, não tem prova de que ele é autor. Eu não estou dizendo que ele não é, eu só estou dizendo que ele não tem prova. Então o inciso 5 diz o seguinte, olha, já que não tem prova, eu posso ajuizar lá no juízo cível. Eu não tenho prova de que ele é autor, não quer dizer que não seja. Então posso buscar no juízo cível também uma indenização com base no 386, inciso 5. Perfeito? Seguindo, inciso 6, ok? O inciso 6 traz para nós aí, então, o seguinte. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam a pena o réu da pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Então, inciso 6, ok? O inciso 6 diz o seguinte, eu posso ajuizar, o inciso 6 diz o seguinte, olha, eu vou absolver o réu quando existirem circunstâncias que apontem a excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. É o que diz ali, ó, quando excluem o crime ou isentem o réu de pena. Então, quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ok?
ok? O juiz deverá absolver. E a pergunta para nós é a seguinte, pessoal. A pergunta para nós é a seguinte. É possível o ajuizamento de ação civil ex delito nessa situação? Na situação ali do artigo 386, ok? No inciso 6. É possível, quando existirem circunstâncias de excludente de licitude e excludente de culpabilidade? A resposta é não. Eu não posso ajuizar ação civil ex delito quando existirem excludentes de licitude ou excludente de culpabilidade, ok? Porém, nós temos duas exceções. Então, anotem aí. A regra é que, nas hipóteses do artigo 386, inciso 6, eu não posso ajuizar uma ação civil ex delito, ok? Não posso ajuizar uma ação ex delito. Porém, eu tenho duas exceções. Essas duas exceções estão no artigo 929 e 930 do Código Civil. 929, primeira exceção, 929 e 930 do Código Civil, que trata do estado de necessidade agressivo. Ok? Exemplo. Ocorreu um incêndio, ok? Ocorreu um incêndio numa casa, e aí para eu salvar uma pessoa que estava dentro da casa, eu poderia entrar derrubando a porta dessa pessoa, ok? Veja, um incêndio que eu dei causa ao incêndio, e aí tem uma pessoa dentro da casa que está prestes a morrer, um filho, um parente meu. Eu poderia muito bem derrubar a porta ou arrombar a porta, mas eu vou lá e derrubo a parede inteira da casa. Ocorreu um estado de necessidade agressivo. Eu dei causa e eu, para salvar um bem jurídico maior, que era a vida de uma pessoa, eu causei danos patrimoniais. Eu não vou ser condenado pelo crime de dano no processo criminal, porque eu agi em estado de necessidade. Mas lá no processo civil, eu vou responder por esse estado de necessidade agressivo, porque eu dei causa ao incêndio. Percebam? Seguindo, também será possível o ajuizamento de ação civil, de uma ação indenizatória lá no civil, quando o indivíduo agir em legítima defesa real, cumulado com aberratio ictus, ok? Está previsto no artigo 73 do Código Penal. Explico. Imagine que eu estou sofrendo uma injusta agressão. E para repelir essa injusta agressão, eu puxo uma arma e disparo contra o meu agressor. E ao disparar contra o agressor, para que ele cesse essa injusta agressão, o meu disparo acaba por acertar uma outra pessoa que estava passando na rua por trás dele. Veja, eu vou ser absolvido no processo criminal, porque eu agi em legítima defesa e ocorreu um aberratio ictus, ou seja, ocorreu um resultado diverso do meu pretendido. Eu não queria acertar aquela pessoa, eu queria cessar uma injusta agressão, ao disparar, eu queria acertar o indivíduo que estava me agredindo. E ao efetuar o disparo, eu acabei que acertei uma vítima que estava lá por trás. Eu não tenho dolo contra ela. E eu agi em legítima defesa. Então essa legítima defesa ela vai então excluir a ilicitude dessa lesão corporal lá contra a vítima lá atrás. Okay? Eu posso matar esse homicídio consumado contra essa vítima. Então eu agi em legítima defesa, porém ocorreu aí um aberratio ictus. Então o artigo 73 me garante aí então que eu não serei condenado, ocorreu um excludente de ilicitude. Porém, eu posso sim ser cobrado lá no juízo civil para que eu possa responder lá no juízo civil e pague uma indenização a essa vítima. Perfeito? Então, essas são as duas exceções. Então, a regra, portanto, é que o artigo 386, inciso 6, a regra é que não pode ajuizar ação civil quando estiver presente excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade, exceto nas seguintes situações, nessas duas situações. Quando tiver estado de necessidade agressivo, 929 e 930 do Código Civil, e legítima defesa real e aberratio ictus, ok? Artigo 73 do Código Penal. Bom, então nós vimos então aí que o artigo 386 permite sim algumas situações de indenização. E para finalizar aí, o inciso 7 diz que o juiz também absolverá o réu quando não existir prova suficiente para a condenação. Porque, vejam bem,
existe um princípio, como nós já vimos aqui, o princípio da presunção de inocência. Então, a condenação no processo final, ela exige uma qualidade probatória muito maior do que aquela que se busca no processo civil. Então, se o Ministério Público, se o acusador, se o querelante não conseguir trazer provas suficientes, o juiz não vai poder condenar, porque é indúbio pro réu. Na dúvida, ele deve absolver em razão do princípio da presunção de inocência. Perfeito? Então, não existindo prova suficiente para condenação, ele deve absolver. Mas o inciso 7 permite o ajuizamento de uma ação civil ex-delito, sim, para buscar a indenização. Olha, não há prova para condenar no criminal, mas houve dano material, enfim, então vou buscar essa indenização no civil. Perfeito? Bom, e para a gente finalizar, pessoal, nós vimos as hipóteses de indenização civil previstas no artigo 386. Também nós vamos ver as hipóteses de indenização quando ocorrer a absolvição sumária. Porque nós temos dois tipos de absolvição. Nós temos a absolvição do artigo 386, que essa absolvição vai ocorrer lá na sentença, depois de todo o complexo processual de produção de prova, contraditório, ampla defesa, após alegações finais, Ministério Público, defesa. Então o juiz, na sentença, ele vai observar o 386 do CPP, lá no final do processo. Mas nós também temos um outro tipo de absolvição, que recebe o nome de absolvição sumária, certo? A absolvição sumária, de uma forma bem simples, assim, ela nada mais é, pessoal, do que uma absolvição antecipada, ok? O juiz seria um julgamento antecipado do mérito, por assim dizer, fazendo uma analogia ao processo civil. O juiz, ele de pronto, verifica que existem situações onde ele pode absolver imediatamente. A absolvição sumária é isso, é a absolvição imediata, ok? As hipóteses de absolvição sumária estão no artigo 397, do inciso 1 até o inciso 4, perfeito? E aí, pessoal, vamos analisar o artigo 397 e ver em quais dessas hipóteses pode ocorrer a ação civil ex-delito. Vamos a ela. O artigo 397 diz o seguinte: após o cumprimento no disposto do artigo 396 e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1, a existência de manifesta causa excludente de ilicitude do fato. Então, ocorrida, então, uma causa excludente de ilicitude do fato, legítima defesa, estado de necessidade, não poderá ajuizar a ação civil ex-delito. Então, não pode ajuizar a ação civil ex-delito quando da hipótese do artigo 397, inciso 1 do CPP, exceto aquelas duas mesmas exceções que nós vimos acima, perfeito? Nós vimos lá estado de necessidade agressiva e legítima defesa real, se aplica aqui no 397, inciso 1, ok? São as duas exceções. Inciso 2 do artigo 397, também o juiz absolverá sumariamente quando verificar a existência manifesta de cláusula excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, ok? Então, não pode ocorrer a ação civil ex-delito na hipótese do artigo 397, inciso 2. Exemplo de uma excludente de culpabilidade, o erro de proibição. O indivíduo praticou um fato, mas não sabia que aquele fato estava ali vedado por lei. Há um erro ali de proibição quanto àquele fato. Então, ocorrerá ali a absolvição sumária no processo criminal e não será possível ajuizamento de ação civil, perfeito? Inciso 3 diz que o juiz absolverá, inciso 3 do 397, que o juiz absolverá sumariamente quando o fato narrado evidentemente não constituir crime, ok? Então veja, quando o juiz verificar que aquele fato não é crime, ele vai absolver sumariamente. Porém, apesar de não ser crime, ele pode, logicamente, buscar uma indenização. Ele pode, logicamente, buscar uma indenização no juízo civil, porque olha, não é crime, mas pode ser um ilícito civil, houve danos materiais, enfim, perfeito? E por fim, inciso 4, é a última hipótese de extinção da punibilidade, a última hipótese de absolvição sumária, é quando ocorrer a extinção da punibilidade do agente, ok? Extinta a punibilidade, pode ocorrer também a ação civil ex-delito. Então, se o juiz absolver sumariamente, julgando extinta a punibilidade do agente, pode ocorrer a ação civil ex-delito. Vamos supor que ocorreu a prescrição no processo criminal. Ocorrendo a prescrição, uma das hipóteses de extinção da punibilidade terá a possibilidade da ocorrência de ação civil ex-delito lá no civil. Outro exemplo, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência. Vamos supor que o indivíduo ofereceu a queixa-crime após 6 meses do fato, da descoberta da autoria do fato. Lembra da queixa-crime? Agimação de iniciativa privada. Foi ajuizada uma queixa-crime, só que você ajuizou no 7º mês, depois do prazo decadencial. Então, a decadência, ela é uma das hipóteses de extinção da punibilidade. Então,
Então ocorreu a extinção da punibilidade, o juiz vai absolver sumariamente o acusado. Absolvendo sumariamente o acusado, certo? Absolvendo sumariamente, ocorrerá a extinção da punibilidade. Mas essa extinção da punibilidade não impede que você busque lá no juízo civil. Ora, você falhou no prazo para oferecer a queixa-crime. Porém, no juízo civil, se estiver dentro do prazo ainda para buscar a reparação dos danos, você pode perfeitamente buscar o juízo civil por meio da ação civil ex-delito de conhecimento. Perfeito? Bom, pessoal, essas eram as nossas colocações em relação à ação civil ex-delito. Na próxima aula nós vamos dar início, então, à unidade 6, que é a unidade relacionada às prisões cautelares, né, o regime das medidas cautelares no processo criminal. Perfeito? Então, na próxima unidade, vamos trabalhar aí na unidade 6, o regime das cautelares, com várias alterações ocorridas pela Lei 11.13964/2019, ok? 11.394/2019, que é a lei, o pacote de crime. Nós vamos ver aí, Lei 13.964/2019, o famoso pacote de crime. Vamos analisar diversas alterações que ocorreram em relação às medidas cautelares, prisões preventivas, as prisões cautelares como um todo. Então, finalizamos aqui a nossa unidade 5. Na sequência, eu vou elaborar uma lista de questões, enfim, para que vocês possam praticar a respeito de ação civil e do mais, estou sempre à disposição para sanar quaisquer dúvidas, ok? Muito obrigado a todos, tchau, tchau, até a próxima.